próximo programa tem o oferecimento de Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Combustível de qualidade com procedência é no Alto Posto Ouro Verde. Endereço: na Rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro da cidade de Pompeia, em frente à rodoviária de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde. Qualidade não se discute. Duran Equipamentos para Construção Civil. Precisa alugar equipamentos para sua obra? Como bitoneira, andaimes, container, socador e muito mais. 14 99750 8114. Duran Equipamentos para Construção Civil. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais uma edição do programa Culto no Meu Lar. E você que está nos acompanhando, né, vamos bater um papo com um pastor. Ele não é de Pompeia, e sim da cidade de Quintana. E além de pastor, ele é compositor. Escreve canções e louva a Deus nas igrejas e aonde tem passado. E hoje nós vamos bater um papo com o pastor Amaury, aqui de Quintana. Da região ali de Campante, né? Você que é da nossa região, você vai saber o que eu estou falando. E com certeza você vai entender, vai compreender, vai conhecer esse pastor, que não, caso você não o conheça. A paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? Paz do Senhor, meu William, tudo na paz, graças a Deus. Que bom. Uma satisfação muito grande estar aqui, juntamente com os telespectadores. Quero desejar uma boa noite na paz do Senhor a todos que estão ouvindo. O pastor Amaury hoje me surpreendeu porque ele é da minha infância, quando eu falo assim, quando eu era pequenininho, ele era do ABC Paulista também, né, pastor? Que coincidência essa vida, né? Isso. É a vida, né, gente? É a vida. Pastor, nós vamos falar um pouco do teu ministério, tá? E vou te fazer algumas perguntas, justamente para que as pessoas que não saibam venham te conhecer. E quem sabe, já conhece o senhor, venha saber mais um pouco ainda do pastor Amaury. E são perguntas que você fica bem à vontade, conversa com o povo. E vamos fazer esse culto no meu lar bem gostoso hoje, em nome de Jesus, tá bom? Pastor, a primeira pergunta que eu trago hoje aqui para esse programa, eu queria saber um pouco da sua história e o seu chamado para esse ministério que o senhor tem, compor, trazer uma canção, louvar a Deus, aonde quer que o senhor passe. Então, a minha história, ela é bastante comprida, bastante grande, né? Eu posso resumir. Isso. Eu nasci em Santo André, e com 3 anos de idade eu fui para o Rio Grande do Sul. Meu pai mudou para lá, ficamos até na minha idade de 8 anos. Fiquei na cidade de Uruguaiana, Itaqui, e de lá nós fomos morar no Paraná. Em 1971 foi o ano que eu conheci Jesus, né? E foi o ano que Deus falou comigo pela primeira vez, o dia que eu levantei a mão para Jesus, na casa de uma senhorinha, e Deus usou aquela irmã e disse que eu ia ser um pastor de igreja. Olha isso. Tinha nem noção do que era ser crente ainda. E esse chamado meu foi com 11 anos de idade. 11 anos de idade. Mas ele veio se concretizar mesmo, foi em 1983. Eu tinha 1 ano de idade. Quando eu cheguei... Eu tinha voltado para Santo André. Legal. E passei por muitas coisas, abandonei a cruz, fui para o mundo, fiz tudo que não era da graça de Deus. Quando estava lá no fundo do poço, Jesus me resgatou, e aí Jesus começou a trabalhar no meu ministério, né? E quanto a chamada para louvor, sim, a minha tendência eu sempre mexi com louvor, né? Desde quando, antes de ser crente, eu cantava muita música secundária. Certo. Eu fui circense, meu pai era dono de circo. Verdade, sim, professor. Eu tinha circo, eu cantei com o Chitãozinho Chororó, cantei com o João Mineiro Marciano. João Mineiro Marciano, ele lançou o primeiro LP no circo do meu pai. Então eu sempre fui envolvido com música, né? Eu sempre tive essa... E o senhor também tocava instrumento ou só cantava? Não, eu tocava instrumento. Qual instrumento você tocava? Eu tocava baixo tuba,
né? Lá em Santo André, fiz um curso de 6 anos de baixo tuba. Pois é. E comecei tocando pistão. Aí precisou de um baixista da igreja e não parava. Então eu resolvi, fiquei 8 anos tocando baixo tuba, né? Na Igreja Assembleia de Deus Vila Alzira. Vila Alzira, Pastor Antônio Campas. Conheço bem aqui. Quem sabe ele está ouvindo o programa aí. Conheço bem essa região. Aquela região lá do Vila Alzira, Santo André. E em cima disso que o senhor está falando, pastor, como que surgiu a paixão pela música e pela composição dos louvores? Então, surgiu por uma necessidade. Eu vou ser bem sincero, né? Que eu tenho 2 CD gravados, CD de dupla sertaneja. Certo. Para você ter uma ideia, a gente pagava caro uma composição, né? Meu primeiro CD, dos 10 louvores, cada CD, cada louvor, eu paguei R$1.000 cada louvor. E eu comecei a falar com Deus, eu falei, puxa vida, né? Se Deus deu, o Espírito Santo deu inspiração para eles, pode dar inspiração para mim também. E aí eu comecei a escrever, sabe, os louvores, e engavetar, não usava, nunca usei meus louvores. Quantos louvores você tem na cabeça mais? Quantas composições você já fez? Não, composição boa mesmo, assim, que eu levo, que eu escrevi e guardei, tem umas 8, né? Inclusive eu tô ampliando agora. Por quê? Porque eu em 1912, ou melhor, em 2012, eu escrevi uma canção pro meu pai, finado meu pai. E eu engavetei. Depois eu escrevi um hino que chamava Alto Preço, muito bonito o hino. E eu engavetei, guardei. Depois, em 2016, eu escrevi outro hino muito bonito que diz Vitória na Adoração. Vitória na Adoração. E há pouco tempo agora atrás, eu estava deitado na cama e eu cantava muito hinos nas igrejas dos outros, né? Sendo que eu tenho 2 CD gravados. Aí eu levantei de manhã e Deus falou comigo assim, olha, eu te dei a ferramenta para você e você está usando a ferramenta dos outros. Te deu essa chamada de atenção. Aí deu chamada de atenção. E eu catei aquilo lá e eu falei, como assim, Senhor, né? E Deus falou assim, os louvores que eu te dei, por que você guardou? Te dei para você usar para minha glória. Olha. Aí eu tirei, aí eu fui e já levei para o estúdio, já mandei masterizar, já mandei fazer a música. E aí Deus começou a me dar inspiração, e é um hino atrás do outro, e é a coisa mais linda, sabe? Tem hora que, para ser sincero para você, eu fico olhando a letra e eu falo assim, puxa vida, mas será que foi eu que fiz? Isso que eu te perguntar, você fica olhando e você fala assim, mas foi eu mesmo? Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Pastor, existe alguma experiência marcante que tenha sido dado a origem de um dos seus louvores? Alguma experiência que você já passou? Eu tenho uma experiência do meu louvor, do meu ex-patrão de Santo André. Eu trabalhei 8 anos pro seu Edgar. Inclusive ele faleceu ano passado com 96 anos de idade. Olha. E ele me considerava como filho. E eu e seu Edgar, nós bebia junto, entendeu? Eu bebi muita pinga, quase morri de tanto beber. Aí eu fui para a igreja e eu falei para ele, falei, seu Edgar, agora eu sou crente, não bebo mais. Mas ele sempre me respeitou, não, filho, amém e tal, continuou trabalhando com ele. Aí eu vim dirigir igreja, foi quando eu gravei meu primeiro CD com a dupla Zé Marca e Amauri, e nós tínhamos um hino que chamava Passando pelo Vale. Passando pelo Vale. E eu, quando eu fiz esse CD, eu fui em Santo André e dei um CD pro meu patrão, porque ele me considerava que nem filho, ele me chamava de filhão. E eu dei esse CD para ele, e ele tava com câncer. Ele tava com câncer. Você deu assim espontaneamente ou você sabia que ele tava com câncer? Não, eu não sabia. Eu dei espontâneo porque é um trabalho que eu tinha feito. Tava feliz, fui lá e abençoei ele. Olha. Aí ele guardou aquele CD e ele começou a ouvir esse hino. Aí ele foi descoberto que ele tava com câncer. E o médico falou para ele assim, seu Edgar, se o senhor operar,
o senhor pode morrer na mesma cirurgia, porque o senhor está velho. E se o senhor não operar, o senhor vai morrer do mesmo jeito, né? Aí ele não sabia o que fazer. Aí ele começou a ouvir o meu CD, Passando pelo Vale, que começa assim, a letra começa falando assim, tá passando pelo vale, creia, não é o fim. Deus vai agir. Você pode estar no vale, mas você não é osso. Deus vai te dar o socorro. E ele pegou a letra. Ele disse, então não é o fim para mim. Eu tô no vale, não é o fim. Ele foi lá no médico e falou, pode operar. O médico falou, mas o senhor vai morrer na mesma cirurgia. Não tem problema, pode operar. Operou e ele foi curado. Olha. E inclusive ele ficou assim, tão assim, apaixonado pelo CD e por mim, né? Que quando eu ia em Santo André com a minha esposa, eu tinha que ir lá na casa dele cantar, ficar cantando o dia inteiro, tudo quanto é hino que ele queria ouvir. Gente. E ele, depois de muito tempo, ele morreu com 96 anos. Deixa eu aproveitar esse gancho. Você que está na sua casa me assistindo, você está ouvindo esse testemunho do pastor Amaury, e às vezes você está passando por uma situação delicada, né? Hoje em dia, quando você ouve falar de câncer, é uma situação que é um baque para a pessoa que pega essa informação e também a família. Ou pode ter outra situação, né? Dá um exemplo do câncer que foi tocado aqui no assunto, né? Mas é um testemunho da vida real, tá? Fato real, que você que está nos assistindo, você pode compreender isso muito claro. Você pode estar até desenganado pela medicina, mas é como o pastor está falando, não é o fim, né? Não é o fim. Não é o fim. Então mas William, eu nunca fui na igreja, não sou evangélico, eu não sei como falar com Deus. Você está vendo eu conversando com o pastor? Já estamos conversando, batendo um papo aqui, numa sala, tá? Como que você pode fazer para conversar com Deus? Puxa a cadeira da tua cozinha, puxa a cadeira da tua mesa, sabe, na cozinha? Vai lá no fogãozinho, esquenta um cafezinho se você consegue fazer isso. Aí você pega 2 xícaras, como as minhas 2 canecas tá aqui, ó. E aí você coloca o café para você tomar, e coloca o cafezinho pro outro. Ui, você tá ficando doido? Vai escutando o que eu vou te falar agora. E aí o que você faz? Deus, o cafezinho tá aí, vamos conversar um pouquinho agora? E você mostra o seu problema para ele. Mas seja muito claro, não precisa rodear, ficar fazendo cena. Vai direto no assunto. Tô assim, toma o cafezinho, deixa que Deus tá vendo toda a tua atitude, teu comportamento. Aonde eu quero chegar? Relacionamento com Deus, é isso que ele quer. Amém. Relacionamento. Isso é para coisa de doido para qualquer um, mas é a melhor maneira de você começar a conversar com Deus. Coloca um cafezinho lá. Você vai ver se você não vai ter o toque de Deus na sua vida. Verdade. Não é? Conversar com Deus. Sim. E aí o senhor conversou, mostrou Deus para ele dessa forma. Isso. Inclusive, eu quero pegar o gancho aí do câncer. Eu sempre falo nas minhas mensagens que quando você tem um chamado, que Deus ele te chama, você passa a ser imortal. Por quê? Porque, como eu falei no começo do culto, eu recebi a primeira vez uma palavra que eu ia ser um pastor de igreja. Em 1971, passou algum tempo, eu tive câncer. Com 11 anos de idade, eu fui desenganado da medicina. Eu nem sabia disso. E eu tô falando isso porque tem muita gente que está precisando ouvir. E eu fui desenganado da medicina. Os médicos disseram para meu pai, eu tomava 1 caixa de penicilina por mês. Era uma ferida cancerosa que ela abria. Com 11 anos? E sangrava. Eu tinha que tomar para ela fechar. Certo. E a minha mãe pedia oração na igreja, as pessoas oravam. E um dia eu estava engraxando o sapato na rua, missionário em cima de um caminhão, com um microfonezinho sardinha, começou a pregar. E naquela época o evangelho tinha expansão. Hoje ele é banalizado. Sim. Mas naquela época, quando ia um pregador, enchia a praça. Era assim mesmo? E eu fui, sentei lá e fiquei ouvindo a palavra. Era assim mesmo? E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Aí no meio da mensagem, ele disse assim, aqui no nosso meio tem uma criança que está com câncer. E era assim mesmo, Deus. E eu fiquei procurando, assim. Ele disse, é você. Olha. Aí eu fui lá na frente, ele
ele disse para mim, põe a mão na sua enfermidade. E eu coloquei a mão, ele orou, ele pregou sobre a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Na hora que ele orou por mim, eu peguei a minha caixa de engraxar sapato. E eu fui para casa, minha mãe rachando lenha no quintal. Eu passei por ela e eu disse assim, mãe, o missionário orou por mim, Jesus me curou. Nessa época, teus pais também eram evangélicos? Só minha mãe. Só tua mãe? Só minha mãe, depois que meu pai se converteu. Certo. Aí eu falei, mãe, o missionário orou por mim, Jesus me curou. O câncer estava lá, mas eu já estava declarando. Você que está ouvindo esse programa, você que está ouvindo essa mensagem, você tem que tomar posse da cura antes dela acontecer. E eu declarei. Aí eu deitei no quarto, dormi por 40 minutos mais ou menos. Quando eu acordei, o câncer tinha desaparecido. Olha. Jesus arrancou pela raiz. Isso foi um dos primeiros milagres que aconteceu na minha vida. Olha que bênção. E eu tenho muitos milagres, mas tempo é coisa. O tempo é curto, mas você vê, eu nem sabia que o pastor teve câncer e eu toquei no assunto do câncer aqui nessa reflexão. É Deus que Então faça isso, gente. Conversa com Deus. Deus é uma pessoa tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso. E eu falo que Deus ele é tão simples, pastor, porque ele não precisa de nós. Mas ele tem o maior interesse de se relacionar com nós seres humanos de uma tal forma que é impressionante. Mas, William, que base você tem para falar um negócio desse? A base que eu tenho para falar sobre isso, vamos falar do Velho Testamento, é Deus ter a paciência de olhar para o povo lá no meio do Egito e falar, vou arrancar vocês daí, e arrancou. Deus teve a paciência de aturar tais coisas que o povo cometeu, sabendo de tudo que Deus já tinha feito. Deus teve a paciência ainda de aturar tais coisas e tirou o povo da mão do faraó. Somente 2 entrou na terra prometida daquela geração, que aí Deus renovou a geração e colocou um povo dentro da terra prometida e ainda mandou Jesus. Mandar Jesus para cá, passar tudo o que passou, sofrer tudo o que sofreu, para que amanhã nós tivesse direito a viver eternamente com ele. Ué? Tem cabimento isso? Eu brinco ainda, falo assim, se Deus me permitir entrar no céu e falar, servo inútil fiel, servo inútil me deixar eu entrar, eu falo, então eu tô no lucro. Amém, verdade. Tô com ele, tô vivendo na eternidade, com ele. Então, meu amigo, faça o seu relacionamento com Deus da melhor forma possível. Verdade. Mas faça. Não deixe de fazer. Não fica na onda da conversa, que nenhum pastor tocou num assunto importante, pastor, que você falou, sobre o evangelho. Nessa época que o senhor está falando, que é a mesma da minha, do ABC Paulista, quando a banda tocava no culto, minha esposa está aqui, né, que é minha assessora, ela vai lembrar também desse assunto. Quando havia culto ao ar livre, naquela época, a banda começava a tocar, o povo saía para fora para ouvir. E era na praça. Verdade. Não era assim? E era de domingo. Sabe o que nós falávamos aos domingos? O domingo é o dia do Senhor. Era 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Eu estou falando mocidade agora. Acabava 10h30, 11 horas começava a ensaio da mocidade. Acabava o ensaio da mocidade, nós corria para almoçar em casa. E a igreja, a minha mocidade inteira ia para a igreja almoçar. 2h30 da tarde, nós já ia para o culto ao ar livre. Quantas vezes ali onde o CDHU de Santo André? Sei. Sabe o CDHU, onde teve a Eloá, aconteceu o caso, eu pregava ali em cima ali. Isso. Bem pertinho do prédio da Eloá. E nós pregava ali. Voltava, que 5 horas tinha culto. Acabava o culto, não, ainda tinha ensaio da banda e tinha o ensaio do coral. 5 horas ainda tinha culto. 7 horas da noite tinha o segundo culto. Você acha que nós achava ruim? Tava lá. Inclusive essa era uma das minhas programações. Não era assim também? Era. Ia pra escola, aí depois almoçava e ia pra rua. Eu cantei 6 anos num quarteto lá em Santo André. Olha só. Quarteto Louvores ao Rei. E uma vez nós fomos evangelizar e nós ia pegar o ônibus para ir embora e nós 4 tava cantando, pra você ter uma ideia como que a palavra é maravilhosa. Nós juntamos o quarteto e começamos a cantar um hino que chamava Triste e Sombrio. Nós não conseguimos, era quase 6 horas da tarde, nós não conseguimos sair do ponto. Perdemos o horário do culto, chegamos atrasados na igreja.
de tantas pessoas quererem ouvir a gente cantar e querer sentir a letra do hino. É assim mesmo que acontecia. Eu creio porque acontecia comigo também. E eu tentenho 44 anos, eu e minha esposa vimos muita coisa, né? E é gostoso quando você senta para conversar, você pega o passado, pode ouvir meus avós falando. Quando eu sento para ouvir meu avô, minha avó, fica. Mas vamos voltar no senhor, né, gente? Você vê que vai dando nó aqui? Ixi, vamos voltar aqui. Bom, gostoso, viu? Como o senhor concilia o ministério pastoral com a carreira de compositor, de músico? Uma coisa chama a outra. Certo. O ministério pastoral, ele está ligado com a carreira de composição. Por quê? Porque o pastor, ele tem por obrigação de alimentar o rebanho. Sim. Então, às vezes ele é até forçado a estudar a Bíblia para poder trazer o sermão para a igreja. E por que eu falo que os dois conciliam? Porque a composição está ligada com a pregação. Uhum. Ao mesmo tempo que você está preparando o sermão, aí vem uma frase, que nesses dias eu fiz um hino que chama Nascer de Novo. Eu estava falando sobre João 3, a história de Nicodemos. E eu estava escrevendo o sermão que eu ia pregar, e eu pensei, puxa vida, eu nunca ouvi um hino que fala de Nicodemos. Verdade. E eu vou escrever uma canção. Verdade. Vou escrever. Aí eu escrevi o sermão, e do sermão eu já comecei a tirar para escrever, entendeu? E logo você vai ouvir vai ver o clipe que eu já estou preparando aí. Quero ver, sim. Então, dá para conciliar. Os dois caminhar junto, o compositor e o pastor, entendeu? Porque um vai empurrando o outro, né? Entendeu? Às vezes você pega de um hino, você faz um sermão, e às vezes de um sermão você consegue fazer um hino, entendeu? E aí você acaba, eu imagino, né? Aí você está fazendo uma composição, um hino, e de repente já sai uma mensagem para o culto. Sim, é isso. Um puxa o outro. Entendi. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar uma água rapidinho, então vamos fazer um bloco de intervalo comercial. Se você que está me assistindo quer deixar sua marca nessa TV que está passando aqui, no intervalo comercial e até mesmo agora no rodapé do vídeo tem o nosso contato. Você entra em contato conosco, conversa com a nossa equipe, e aí você vai ter a oportunidade de deixar sua marca sendo estampado aqui constantemente dentro do nosso programa, tá bom? Não perca a oportunidade. Sou Williams Carlos, converse com a gente, eu volto já. Na hora de abastecer, escolha quem entende de qualidade. Alto Posto Ouro Verde, em Pompeia. Aqui você encontra combustível de qualidade, gasolina refinada e a confiança que o seu veículo precisa todos os dias. Atendimento rápido, segurança e credibilidade para você seguir tranquilo no seu caminho. Estamos localizados na rua João da Costa Vieira, no número 726, no centro de Pompeia. Alto Posto Ouro Verde, qualidade que move você. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go.
jungle where the rain is warm and the birds fly. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A Lei do Minuto Seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu 1 minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do Minuto Seguinte. Sua palavra é lei. Locação de equipamentos a gente traz, com atendimento que tu é fã. Duran Locações é sua melhor opção. Duran Locações pra locar, é só você ligar. O equipamento que você precisa tem na Duran Locações. Se você busca excelência na locação de equipamentos para construção civil, conheça Duran Locações, a melhor escolha em Pompeia. Atendimento rápido e dedicado, com foco total na sua obra. Tenha tudo azul na sua obra com nossos serviços de locação: betoneiras, compactadores de solos, andaimes, pisos metálicos, marteletes, rompedores e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo número 14 997 50 8114. Duran Locações, sua obra merece o melhor. Duran Locações. Nha! Voltamos com o nosso programa Culto no Meu Lar, segundo bloco. Estou com o pastor Amaury, tá? E você que está ligado comigo, obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Muito obrigado mesmo. Pastor, nós estamos batendo um papo aqui gostoso, hein? Ei, pastor. Eu vou te fazer mais uma pergunta, pastor. Quais são os maiores desafios para um compositor cristão nos dias atuais? Então, eu quero, antes de de responder, quero dizer para você que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Que gostoso. Entendeu? O Espírito Santo está atuando. Tá atuando no meu coração. Eu estou muito feliz de estar participando desse programa. Mas é saber lidar, né? Porque quando você faz um trabalho de composição,
naturalmente você vai querer esperar um bom resultado. Sim. Né? E nem sempre o bom resultado vem, Uhum. né? Isso tanto na área espiritual como no mundo secundário. Eu me Os dois lembro, lados, né? eu me lembro que quando o Chitãozinho e Chororó, eu tive amizade com eles. Eles foram no circo do meu pai uma vez, ele chegou até caiu os alambrados do circo, então de excesso de pessoas para ver eles cantar. Uhum. E eles fizeram um LP e eles gravaram Fio de Cabelo, uma música. Uhum. Então eles gravaram por gravar. E foi a música que fez o maior sucesso. Estourou na vida mesmo, deles, Fio de Cabelo. entendeu? Estourou. Então você tem que saber lidar. O compositor tem que saber lidar. Ele tem que estar preparado pro não e pro sim, é isso? Isso, com as palavras negativas, com as críticas, com pessoas que vai falar assim, tá faltando conteúdo, tá faltando isso, faltando aquilo. Isso aí. Mas enquanto um fala isso, tem 4, 5 que falam, rapaz, que música bonita você fez. Principalmente as pessoas que não são crentes. Sim. Né? Eu fiz assim, um louvor a semana Você passada, fez lembrar de uma situação. até tá? já apresentei para o meu amigo Flávio, né? Na igreja ele gostou. Então é um hino que tem, porque os meus hinos, graças a Deus, eu procuro mostrar que tem letra, que tem Bíblia, entendeu? Isso que é importante de hoje. Hoje em dia tem hinos na igreja que não sabe, não corresponde, você percebe que não tem conteúdo. Então o louvor tem que ter conteúdo, né? Eu falo muito, eu sou uma pessoa que eu tô no mercado da mídia já há mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos. Bem mais, né? Bem mais de 10 anos. Pra você ter ideia, eu com 14 anos, eu já estava dentro de um estúdio de rádio fazendo um programa, com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 44, então vocês têm ideia que eu tenho 30 anos de bagagem. E a minha esposa, que é minha assessora hoje, pastor, nós tivemos a oportunidade de participar de vários podcasts. Como que chama? Não é sala de imprensa, tem um nome específico da mídia evangélica. Então ele já viu muita coisa já, participando de vários eventos fortes, grandes nomes da música gospel. Sei. Conhecemos todos da nossa geração. Eliane de Oliveira, Shirley Cavalhais, Mato Nascimento, tem as fotos aí que depois eu posso até mostrar. Enfim, nós conhecemos todos. Eu já entrevistei a Elaine de Jesus, já entrevistei a irmã dela, que é a Suelen de Jesus, enfim. E o que eu quero chegar hoje, pastor, não sei, ninguém é obrigado a concordar comigo, tá? Hoje dentro da igreja existe música, existe louvor e existe adoração, tá? A música, ela trabalha em linha reta, é pro homem. Certo. Nós chamamos de sofrência gospel, Isso. certo? Eu chamo de sofrência gospel. Essa é a música, nem chove nem molha. É a música que você pega e é totalmente pro homem. É música para o homem, não é para Deus. E sendo que a Bíblia fala que somos templo de Deus para adorar. Isso é música. O louvor, que até um dos nossos próximos programas, vamos trazer um programa especial para falar exatamente o que é louvor e o que é adoração. O louvor é aquela canção que você reconhece os feitos de Deus. Deus fez, Deus agiu, Deus operou, Deus livrou, Deus batizou, Deus salvou. Certo? É louvor. Adoração é aquilo que você busca de palavras, busca de expressão e quer mostrar para Deus. Deus, isso aqui é o que eu sei falar, porque eu não tenho verbo para o Senhor. Mas agrada a Deus, né? Você tá entendendo? Exato. Você quer tentar se jogar colocar alguma coisa para Deus, para adorar. E aí você vê a igreja sendo tomado pelo poder de Deus. Você vê a igreja abraçando a causa. Então, hoje eu vejo muito isso dentro das igrejas e eu acho que as igrejas têm que tomar cuidado. Tem músicas sendo tocadas dentro da igreja, pastor, Verdade. que você vê que a igreja está fria. Que nem nos bastidores eu falei para o senhor que eu sinto falta. Eu sinto falta da nossa época. Verdade. Né? Porque eu me lembro que quando tocava a música, a banda vinha tocar, a harpa cristão. Você já viu? Glória a Deus. Glória a Deus.
Daqui a pouco, quando começar, vamos dar oportunidade para o círculo de oração. Bum! Já dava aquele chacoalhada a igreja. Quando a igreja era tomada pelo poder de Deus, você via reverência. Verdade. O que é reverência que eu quero dizer? Vou mostrar, vou provar. Deus levantava um profeta aqui. Eu tenho certeza que o senhor viu isso, e muito. Levantava um profeta aqui, a igreja era automático, a igreja entrava num silêncio. O espírito de temor descia na igreja. Sim. Todo mundo abaixava a cabeça e ficava assim, ó. E Deus tomando ali. Daqui a pouco. E é bíblico. Isso é bíblico. E aí Deus, quando eu lembro como fosse hoje, gente. Quando Deus encerrava a profecia, a palavra final vinha assim: deixo a minha paz vos dou. Quando acabava essa palavra, aí o fogo caía. Meu Deus do céu. Não tinha quem ficava de pé. Era glória, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, e o negócio virava de ponta cabeça. Não era assim? Sim. Verdade. Era desse jeito. Hoje, a pessoa... Meu Deus, tem misericórdia de mim. Jesus. Hoje, a pessoa fala que está sendo tomado pelo poder de Deus. O outro ali está no celular aqui. Verdade. A criança está ali no YouTube. E vem falar para mim que é Deus isso? Ai, meu Jesus. Inclusive, eu estava até falando ontem que nós estamos vivendo uma época que eu vou falar para você. Se Jesus demorar para voltar... Você acredita que eu pensei nisso? Eu até sei o que você vai falar. 20 anos. As igrejas não vai ter mais nem pastor. Por isso que ele fala na Bíblia que o tempo está sendo abreviado, porque até os meus vão desviar. Sim. Por isso, e você percebe que o tempo está abreviado. Você fala assim, levantei agora. Daqui a pouco você vai vir a hora do almoço. Mas rapaz, já é 3 horas, daqui a pouco eu tenho que ir embora para casa. Você vê que o tempo está muito rápido. Verdade. E é bíblico isso daí. E eu me lembro que na minha época lá em Santo André, o poder de Deus era manifestado, era línguas estranhas, a pessoa ficava ali sentindo, não tinha uma pulação sem sentido. Não. A pessoa cai no chão, o que você viu? Não viu nada. Só caía se fosse arrebatado. Entendeu? Então, eu me lembro que meu pastor, quando chegou essa época de palma para Jesus, ele proibia palma, porque palma para Jesus? Jesus não quer palma. Eles trocaram a palma pela glorificação. Entendeu? O que Jesus quer é glorificação. Aí acontecia assim que, quantas vezes eu era diácono na igreja, aí o pastor falava assim, não deixa pular. Tinha um irmãozinho lá que ele saía pulando no poder, aí eu ficava do lado dele, quando ele queria pular eu segurava o ombro dele. Aí ele falava assim, eu quero falar com o irmão no final do culto. Aí eu falei, pode falar. Ele falou, quero perguntar pro irmão quem foi quem deu autoridade para o senhor tocar no vaso. Eu falei, foi Deus, porque um diácono tem autoridade para tocar no vaso. Hoje você vai fazer menino. Vamos voltar para nós aqui. Vamos. Se quiser tá saindo, é volta. Mas, gente, era bom demais. Sinto falta disso. Sinto falta. Mas vai voltar, viu? Eu sinto falta. Por isso que eu trouxe esse programa no ar, viu? Pelas faltas, a necessidade que eu tô vendo. Necessidade. Existem novos projetos musicais ou lançamento previsto ainda para esse ano, 2026? Sim. Eu tô com um projeto aí para dia 22 de agosto. 22 de agosto. 22 de agosto. Eu tô me preparando, tô preparando meus louvores, tudo certinho. Que eu vou fazer um culto, inclusive vou até já antecipar e convidar você e sua esposa, se vocês quiserem participar. É um culto de lançamento dos meus louvores. Legal. E vai estar comigo o cantor Wagner Roberto, não sei se você conhece. Cantor da Fidelidade, aquele que canta Eu Quero Ser Fiel, Senhor. É ele? Wagner Roberto. E ele vai estar conosco lá na igreja. Quintana? Isso. Depois... Ele é muito amigo meu, então a gente tem uma afinidade. O primeiro CD que eu gravei na gravadora dele. A WR. E eu... WR, sei. Isso. Aí ele vai estar conosco, né? E vai ser um trabalho assim de gratidão a Deus.
Porque hoje nós não temos mais É um culto de CD, ação né? de graça, né? Hã? É como um culto de ação de graça. Isso, exatamente. É um culto de ação de graça, culto de louvor. Porque a Bíblia fala assim, tudo dá graça. Né? Às vezes você faz aí, você fica envolvido com tantas coisas e você esquece de agradecer a Deus que foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Isso mesmo. Hoje mesmo eu estava preparando uma mensagem sobre o que queres que eu te faça e o Espírito Santo me revelou uma coisa. Nós não temos nada para dar para Deus. Porque tudo que nós temos é Deus que nos deu. Você entendeu? Então o que acontece? Quando você está na presença de Deus, o melhor que você tem que fazer é, Senhor, eu quero receber mais de Ti. Eu não vim trazer, eu vim receber. Né? É como se você fosse almoçar na casa de Deus e Ele que fez a comida. Aí você repete o prato. E Deus quer que você repete o prato. Entendeu? Então, esse culto vai ser realizado na nossa igreja ali. Lá em Quintana, né? Isso, na igreja em Campante ali. E eu estou fazendo essa preparação, que hoje não tem mais CD, hoje não dá mais. Hoje não é mais CD. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo um trabalho com pendrive. Eu vou colocar os meus louvores e os playback, porque as pessoas estão ligando para mim, pastor, eu ir em Jerusalém, eu posso pôr no grupo de varões, é de Santo André já. Olha só que legal. Então me manda o playback, nós não tem. Eu não tenho. Então a gente está fazendo esse trabalho aí, até agosto eu quero estar com pelo menos umas 10 canções. Tá, e aí dá um aviso aqui para nós que nós... Amém. Vai assim. Que conselhos daria para quem sente o desejo de compor música para Deus? Então, a palavra já diz tudo, né? É para Deus. Então, o conselho que eu dou é, se você tem vontade de compor música, faça para Deus, não faça para você. Porque se você fizer para você, ela não vai sair do papel. Mas se você fizer para Deus, com certeza vai ter sucesso, vai ter retorno. Eu não digo um sucesso de ganhar dinheiro e tal, não. Mas o sucesso é espiritual. Entendeu? Porque eu falo uma coisa para vocês com toda sinceridade. Quando você compõe um hino, é a mesma coisa do dia que você foi batizado com o Espírito Santo. A alegria é tão grande de você ver um trabalho que você está oferecendo para Deus. Que nem esse louvor meu, Jerusalém, esse louvor nasceu do nada. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, é por Jerusalém. Tem desejo de conhecer ou já conheceu? Misericórdia. Não, eu já tive um vislumbre pela palavra. Mas eu falo, sabe, William, eu sonho com Jerusalém. E nós temos que sonhar com Jerusalém. E eu, do nada, assim, um irmão na porta da igreja, ele falou assim, a cidade santa, a Nova Jerusalém, porque até eu brinco com os irmãos, e vou fazer essa brincadeira aqui, né? Nós temos um pai no céu. Quem é a nossa mãe no céu? Ô pastor, nós não tem mãe no céu. Tem, nós temos uma mãe no céu. A nossa mãe no céu é Jerusalém. Mas como que o senhor pode provar? Gálatas 4:26. Porque a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então nós damos ênfase ao pai, mas nós temos que honrar a mãe também. E eu sonho. Aí eu falei assim, eu vou fazer esse louvor. Aí eu cheguei na vidraçaria, no meu escritório lá, abri de manhã, peguei a caneta, com 20 minutos, saiu a letra. Eu escrevi essa letra. E essa letra tem um segredo. Essa letra... É difícil uma pessoa que não consegue sentir a presença de Deus quando ouve. Eu falo que essa letra aí, ela é... Se tivesse que fazer uma harpa hoje, esse hino tinha que estar na harpa cristã. De tão bem feito que ele é. Que é um hino que você pode pegar ele, estudar ele, que você não vai ver uma heresia nele. Que é aquilo que você falou, hoje tem muita heresia. Aqui tem 700 graus de poder, de puro fogo e unção. O cara não abre a boca para dar um glória. Aí você vê a igreja, passar um mosquito na igreja, você sente o barulho das asas, porque não tem mais liberdade. É isso mesmo.
Qual louvor da sua autoria mais marcou a sua caminhada e por quê? O louvor que mais marcou foi Alto Preço. Alto Preço? Alto Preço. Como que é a letra? Só um trechinho só. Nas horas que passo pensando em Jesus, né? Nas horas que... aí, no seu ministério, na sua missão. Então é assim, nas horas que passo pensando em Jesus, no seu ministério, na sua missão, deixando um exemplo para a humanidade de obediência e submissão. Na forma de homem deixou de ser Deus. Porque esse louvor foi o primeiro louvor que eu fiz em 2012. O meu pai, eu tenho uma afinidade muito grande com o meu pai, tinha, né? Que Jesus levou ele. Meu pai não gostava de crente, ele morreu presbítero da igreja. Olha. Meu pai teve AIDS, e eu orei por ele e Jesus curou meu pai. Meu pai chegou a ficar com 38 quilos. Meu Deus. E Jesus curou ele não gostava muito de igreja. Aí, eu tenho afinidade com meu pai, porque toda a minha vida, meu pai participou. Eu fui circense, eu fui palhaço de circo, fiz teatro, fiz pirapogia moderna, e o dono do circo era meu pai. Meu pai era humorista e eu palhaço. E eu contracenei muitas vezes com meu pai. Então eu tenho afinidade com ele. Meu pai foi técnico de futebol em Santo André, eu fui jogador do time dele. Ele não aceitava que eu jogava em outro time, nem eu, nem meu irmão. E eu joguei ali no Santa Bárbara, Ourinho, não sei se você chegou a pegar. Então eu tinha afinidade. E o meu pai, aí ele foi para a igreja. Foi eu que consagrei ele a diácono, depois ele passou a presbítero, foi outro pastor que consagrou ele. Passou um tempo, meu pai ficou muito doente. Aí ele gostava muito de uma música do Chitãozinho Chororó, chamava Pais e Filho. O pai que despreza o filho no mundo. Aí ele falava assim, meu filho, por que você não faz um louvor com uma versão do Chitãozinho Chororó? E para agradar ele, eu fiz o Alto Preço. O Alto Preço. Que é muito... Jesus derrama o seu sangue para nos libertar, para que um dia eu pudesse cantar. Agora sou livre, não sou condenado. Você que vive sofrendo sem consolação, apeite Jesus no seu coração e tenha a presença dele ao seu lado. Esse é o hino. Então esse hino marcou na minha vida, porque meu pai foi para a glória, Jesus levou ele. Ele não chegou a ver o trabalho concluído, mas eu cheguei a cantar para ele na cama, quando ele estava doente. Então esse é o hino que marcou na minha vida. Que coisa. Pastor, vamos chegar ao final do nosso programa, né? O tempo vai embora, você vê? O tempo vai embora. E eu queria primeiro te agradecer por você ter vindo aqui. Né? Você me surpreendeu porque é meu conterrâneo, né? É da minha terra natal. Aí pronto, começamos a contar as histórias aqui, pronto, antes de entrar no ar, né? E agradeço mesmo, pastor, você ter vindo aqui participar do meu programa. Quando você for fazer o teu culto de ação de graça, dá um alô pra gente aqui, tá? Será um imenso prazer. Dá um alô pra nós aqui. E eu quero que use o microfone, fique à vontade, dá suas considerações, passe o seu contato, a igreja onde o senhor está localizado. Okay. Aproveite agora essa oportunidade e fale com o telespectador que está em casa nos assistindo. Muito bem, eu quero também já aproveitar e agradecer também pelo convite, né? Para mim foi uma honra muito grande e a recíproca é verdadeira, né? E eu quero dizer para todos os ouvintes, telespectadores, que eu congrego ali no bairro Campana, na rua Pedro Dorca Filho. Meu pastor é o pastor Mauro, quero mandar um abraço para ele, pastora Maria, todos os irmãos dos departamentos de louvor, o Ivan, todos os irmãos que estão ali, né? E eu tenho meu trabalho no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar, Pastor Amauri, Louvor Jerusalém, você vai ver lá os nossos hinos. Ou então você pode procurar Zé Marco e Amauri, Zé Leandro e Amauri, tem uns hinos antigos do meu CD, mas o mais recente é Pastor Amauri, Louvor Jerusalém. Amém? E
dizer que fiquei muito contente, né, de estar aqui, estou Sempre sempre à é. disposição para a gente bater um papo, falar das coisas de Deus. Eu tenho meu trabalho evangelístico na rua, faço meus ar livre, eu não canto só dentro de igreja. Eu comprei meu som, eu vou nas esquinas, eu canto meus hinos, eu falo da salvação, Isso é falo importante. que Jesus é bom. E eu quero deixar duas palavras. Primeiro, eu quero deixar uma palavra de fé. Uhum. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada impossível. Isso é uma palavra de fé. Eu quero que você que está ouvindo, está nos assistindo, talvez você esteja passando por uma situação que você já jogou a toalha, que você fala, não tem jeito, mas a palavra de fé que eu passo para você nessa noite, para Deus nada é impossível. Talvez, se Deus permitir, William, um dia eu volto aqui de novo e eu vou contar uma coisa para você que é sobrenatural, Uhum. que aconteceu comigo. Então Deus não tem limite para operar. O que é um câncer para um Deus tão grande? O que é uma AIDS? O que é um Covid? Eu tive Covid e a médica chegou a dizer para mim assim que não tinha jeito, que ela falou assim, olha, eu não garanto nada, até sou muito brincalhão. Eu falei, então eu tô perdido mesmo, morri, falei para ela. E Jesus, ele curou eu no mesmo dia que eu tive o Covid. A minha saturação foi abaixando, eu tinha que ficar internado, eu dobrei o joelho, com 5 minutos, tudo voltou ao normal. Eu tenho muita coisa sobrenatural para contar. Se um dia você quiser fazer um programa especial, eu conto os meus testemunhos sobrenatural, porque eu não tenho vergonha do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para aqueles que criam. E a outra mensagem é uma mensagem de esperança. Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos estamos vivendo num mundo de tanta correria, um mundo assim que até dentro das igrejas as pessoas não estão mais tendo tempo para Deus. Eles estão buscando os seus prazeres, estão buscando os seus objetivos, e eles estão esquecendo que o segredo para alcançar o prazer, para alcançar o objetivo, é buscar primeiro o reino de Deus. Verdade. Dar primazia para Jesus na vida da pessoa. Se você conseguir fazer isso na sua vida, jamais você vai ser decepcionado. Você vai alcançar objetivos que você nunca esperava quando você passa a buscar, porque o próprio Senhor Jesus, quando Jesus ele deixou essa palavra, ele pegou, no comecinho do ministério dele, ele pegou os discípulos preocupados, né? Hoje em dia, eu como pastor, eu falo assim que o pastor tem que ser palhaço, ele tem que ser psicanalista, ele tem que ser pedreiro, ele tem que ser carpinteiro, ele tem que ser de tudo. Mas o pastor, ele tem que ser observador como Jesus era observador. Porque eles não falaram nada. E Jesus pegou eles preocupados. Por quê? Largaram família, largaram emprego para seguir a Jesus. E lá no meio deles falaram assim, mas peraí, o que nós vamos comer? Nós não trabalha? O que nós vamos vestir? E Jesus pegou no alto e falou, por que vocês estão ansiosos? Por que essa preocupação? Olha para as aves do céu, olha para o lírio do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Aí Jesus falou, sabe qual que é o segredo? É você buscar o reino. E essas coisas, Deus acrescenta bênção, Deus acrescenta saúde, Deus acrescenta riqueza, porque riqueza Deus não dá. Riqueza se conquista. Deus acrescenta tudo a partir do momento que você busca o reino de Deus. E quando você busca o reino de Deus, você tem certeza que um dia você vai pisar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus eu agradeço. Bom, pessoal, você que está nos acompanhando, nós fecha o programa hoje e volto a dizer para você, busque relacionamento com Deus. Esse é o programa Culto no Meu Lar com esse propósito, mostrar
dia a dia, o relacionamento que Deus tem com as pessoas. E você que acha que tudo está destruído, que não tem mais jeito, que já foi, dá uma oportunidade para Deus. Você pode estar falando também assim, mas William, eu fui já até crente. Sabe qual que é o recado que eu te dou? Você não conheceu Jesus ainda. Amém. Tá? Porque Deus diz o seguinte, para nós fechar agora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me conhecem. Então, se você conhecer Deus, você pode rodar o mundo de ponta cabeça. Mas você acaba voltando porque você ouviu a voz de Deus. Amém. E você sabe que a voz de Deus ela te faz falta. Posso dar uma acrescentadinha só? Para fechar. Para fechar, eu quero dizer para você que eu tenho 3 inspirações para o meu ministério de louvor, de composição e pastoral. Primeira, a palavra. Segundo, o Espírito Santo. Terceira, a minha esposa, que eu não posso esquecer dela. Né? Então eu quero mandar um beijo para ela, para minha esposa, que a minha esposa é uma excelente incentivadora. Tudo que eu faço, ela é a primeira a dar incentivo. Então Deus abençoe, Luzia, paz do Senhor, te amo em Cristo Jesus e te amo pra valer mesmo. É isso aí. Deus abençoe. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo programa Culto no Meu Lar, só aqui na tela da TVR. Um abraço.